A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Queridos, hoje nós vamos meditar em João capítulo 14. E neste capítulo o que nós vamos ver é o Senhor Jesus consolando os discípulos a respeito das más notícias que eles receberiam. O Senhor Jesus sabia da sua morte. O Senhor Jesus sabia que faltava pouco tempo para ele morrer, para ele ser crucificado, para ele morrer pelos nossos pecados. Mas os discípulos não sabiam a tempestade que estava para vir sobre a cabeça deles. Então o que Jesus faz? Ao invés de Jesus preocupar-se consigo mesmo, Jesus ele vai consolar os discípulos. E o primeiro versículo desse capítulo é tremendo. Ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Imagina o amor do Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo em tentar consolar os seus discípulos antes mesmo que a má notícia chegasse. Ele vai dizer assim, creiam em Deus, creiam também em mim. Por quê? Imaginem só, os discípulos haviam abandonado tudo para seguir Jesus Cristo. E dali a pouco tempo, Jesus Cristo seria pregado no madeiro e seria morto. Imagina o coração dos discípulos e a sensação de engano, a sensação de perda, a sensação de falta de esperança, aquela sensação de, puxa, acreditamos que ele era o Messias e ele não era. Fez tantos milagres, ele era um profeta, porque morreu, acabou. E então Jesus sabia que muitos corações, muitos discípulos que estavam ali, apesar de estarem caminhando com ele, não tinham entendido direito o que estava por vir. E, portanto, Jesus nesse capítulo vai consolá-los. Tem 3 coisas, o capítulo é lindo, queridos, daria para falar muito tempo sobre isso, mas acho que tem 3 coisas que eu quero destacar deste capítulo. A primeira delas não conta, ok? Que é o fato de, que eu já disse anteriormente, que Jesus está consolando os discípulos. Bom, agora sim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus estabelece no versículo 6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não fala, ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Jesus está realmente admitindo que ele e o Pai são um, como ele já havia falado antes e como ele vai continuar falando no livro de João. Ele vai dizer, o caminho, a verdade e a vida sou eu. Portanto, aquela frase do mundo que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Essa frase não é respaldada pela palavra do Senhor, meus irmãos. Aqui nesse versículo, de maneira muito clara, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Então, a ideia de pedir para alguém, de fazer uma oração para uma outra pessoa, para alguém que você acha, de usar um subterfúgio. Olha, meus queridos, se você acha que existe alguma outra coisa que leva a Deus ou a Jesus Cristo, eu quero dizer para você, aprenda uma coisa neste momento, com esse podcast. O caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a partir de agora, se você tinha algum intermediário para se chegar a Deus, eu quero pedir que você abra mão desse intermediário. Você não precisa mais, você só precisa de Jesus. E se você crê em Deus, e se você crê em Jesus, o seu Filho, você tem o Espírito Santo com você. E essa eu vou deixar para depois. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é o que está no versículo 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando eu estava lendo sobre esse versículo, eu pensei, poxa Deus, eu acho que sobre esse versículo eu não vou comentar. Porque dessa conversa toda que Jesus está tendo com os discípulos, eu acho que eu vou falar sobre outros assuntos, porque esse capítulo é tão rico. Mas eu sinto no meu coração que eu deveria falar com vocês a respeito de esse em meu nome. Por quê? Porque essa é uma explicação do porquê. Quando nós oramos, nós falamos em nome de Jesus. Nós fazemos uma oração e quando nós terminamos, nós usamos essa expressão, em nome de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Obviamente, eu como dou aula para criança, eu lido com umas perguntas inusitadas, eu já consigo imaginar algumas pessoas pensando assim, mas então eu posso pedir qualquer coisa? Bem, eu vou dizer para você, tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade do Senhor, em nome de Jesus, Ele com certeza fará.
Deus tem o tempo dele, tem o modo dele, que é sempre melhor que o meu e o seu. Mas a verdade é que aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, crendo, nós vamos receber. Obviamente, nós não vamos pedir de maneira egoísta. A própria palavra de Deus fala: nada tendes porque nada pedis, e quando pedis, pedis mal. Claro, nós não vamos pedir aquilo que não é vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando nós quisermos uma coisa e a gente não tiver certeza se é da vontade de Deus, nós vamos dizer: Pai, eu gostaria muito de ter isso, isso e isso, mas Pai, eu não sei se isso é o melhor para mim. Então que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, se essa porta é tua, abre, Senhor, em nome de Jesus. Mas Pai, se não for, fecha, Pai, porque eu não vou saber escolher se o Senhor não me mostrar o caminho. Então é por isso que nós oramos em nome de Jesus. E por último, eu acho que eu vou falar por último, a menos que eu mude de ideia enquanto eu estou gravando esse podcast. O versículo 16 vai dizer assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Eu vou continuar lendo até o final do versículo. A fim de que esteja com vocês para sempre. Veja bem, os discípulos não sabiam que Jesus ia morrer, ok? E eles iriam passar por um momento de desesperança. Embora Jesus tenha falado logo no princípio: creia em Deus e creia também em mim. Tipo assim, ó, o que eu tô falando vai acontecer. E Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Mas, enfim. Então aqui no versículo 16, Jesus estava dizendo assim: eu vou pedir para o Pai e ele vai dar outro consolador. Porque sim, porque Jesus, enquanto estava aqui, Jesus estava consolando eles e fortalecendo eles e animando eles, e ensinando eles e fazendo sinais e prodígios. Só que Jesus iria morrer. Agora era o momento de eles continuarem a obra. Só que enquanto Jesus estava ali visivelmente, poxa, era muito mais fácil. Mas agora, Jesus ele iria para o Pai e ele iria enviar o Consolador. Ele ia pedir para o Pai para que enviasse o Consolador. E essa palavra Consolador, que na minha Bíblia está com letrinha maiúscula, é a palavra em grego parakleto. Quase que eu engasguei agora, hein? Que significa o encorajador, o que dá força. Então, o Espírito Santo, ele passaria a morar em todo aquele que cresce em Cristo. Assim como eu e você. Você e eu, nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós confessamos isso com a nossa boca em forma de oração e é o que a gente crê no coração. Então, o Espírito Santo mora em nós, ele habita em nós. Portanto, ele é o nosso encorajador, ele é aquele que nos dá força. Quando você se sente abatido, derrotado, sem saída, cheio de opressão, seja interna, seja externa, você tem um amigo com quem você pode falar, o Consolador, que estará com você, de acordo com o versículo que eu acabei de ler, versículo 16, para sempre. E o versículo 17 ainda vai dizer: e é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Por que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo? Por quê? Porque ele não aceita a palavra do Senhor, que é a explicação que Jesus vai dar para Judas, não Iscariotes, o outro. Aí no versículo 23 e depois no 24, ele vai dizer assim, que aquele que não ama a palavra do Senhor não pode recebê-lo, porque não acredita. Enfim, bom, eu vou parar por aqui, porque eu disse para vocês que eu ia destacar apenas 3 coisas, mas nesse capítulo, Jesus, olha, eu falei 3 coisas, eu posso falar só mais uma? Eu posso, claro que eu posso, não tem como responder, que é a 4ª coisa maravilhosa. Versículo 27 fala assim, ó: deixo com vocês a paz. Jesus. E ele continua: a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Meu Deus, como que eu poderia não falar desse versículo? Queridos, a paz que o Senhor nos dá é uma paz que não é igual à paz do mundo, porque a paz do mundo é baseada em resultados. A paz do mundo é baseada em circunstâncias. Então, se você está saudável, você tem paz. Se você está doente, você não tem paz. Aquele que não conhece a Cristo, ele vive essa realidade. Se você tem dinheiro, você tem paz. Se você não tem dinheiro, você não tem paz. Para o mundo, é esse preto do branco, né? São 2 cores contrastantes. Agora, para quem tem o Senhor Jesus, tem a paz de Deus. Essa paz que o Senhor Jesus falou que ia deixar. E por que isso faz diferença na nossa vida? Porque ainda que nós, que amamos a Jesus Cristo e cremos nele, passemos por situações de lutas, nós podemos parar naquele momento de luta, de desventura, de angústia e falar assim: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo.
Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, me ajuda nesse momento. Me ajuda com o que eu tenho que decidir, me ajuda com o que eu tenho que falar, me ajuda com o que eu tenho que pensar. Porque às vezes, queridos, os nossos pensamentos são os nossos maiores inimigos. A gente vai se enchendo de um monte de pensamentos de circunstâncias que nem aconteceram. E quando a gente vê, a gente está criando cenas na nossa cabeça, totalmente loucas, que nem procedem da verdade. Então, a paz do Senhor é aquele bálsamo que faz a gente parar e olhar para a realidade com os olhos de Deus. A gente pode pedir isso para o Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, me ajude a olhar para essa situação que eu estou vivendo agora com os teus olhos. Porque, Senhor, do jeito que eu estou olhando, eu estou ficando com raiva, eu estou ficando desesperada, eu estou ficando com medo, eu estou ficando angustiada. Mas a palavra do Senhor, queridos, fala para nós que Ele tem uma paz que não é como a do mundo. E aí eu até penso em todas as coisas que a gente já falou aqui nesse canal, sabe? Tudo aquilo que muitas vezes tira a nossa paz e toma o trono do nosso coração. Eu não tenho uma roupa boa para estar em tal evento. Poxa, então eu não sou boa o suficiente. Eu não fui chamada para determinada coisa. Poxa, eu não sou amada. A gente não pode permitir que essas situações tirem a paz do nosso coração. Quando nós estamos sem paz, a gente precisa voltar para Jesus em oração e falar assim: Jesus, tua palavra diz lá em João, lá no capítulo 14, que o Senhor nos dá paz. Se você não lembrar o capítulo, não tem problema, tá bom? Jesus não fez a Bíblia dividida em capítulos, tá tudo certo. Então você pode falar: Jesus, o Senhor disse que o Senhor nos dá a tua paz. Senhor, eu estou sem paz hoje. Senhor, por favor, vem cuidar daquilo que eu não posso cuidar. E você entrega o seu coração em oração. Então, queridos, eu acho que essas 4 verdades são as verdades máximas desse capítulo, mas tem muito mais coisa aqui para falar, mas eu paro por aqui. Então, tire de entre você e Deus qualquer coisa que esteja, que não seja Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fale com o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em você. Fale com Ele durante o dia, enquanto você cozinha, enquanto você dirige, enquanto você toma uma decisão, enquanto você pensa. Fale com o Espírito Santo, porque Ele habita em você para sempre. Jesus Cristo não está de carne e osso com você como estava com os discípulos, né? Mas o Espírito Santo está com você. Se lembre que se você pedir alguma coisa no nome do Senhor Jesus, que for de acordo com a vontade dEle, você pode ter paz. E aí eu completo: a paz de Deus está disponível para você. Se esse podcast está encontrando você num dia mau, porque a Bíblia diz que nós teríamos alguns dias maus, e por isso precisamos nos revestir da armadura do Senhor para não cairmos às ciladas do maligno. Que em nome de Jesus você se sinta encorajado a fazer esta oração. Você fale: Senhor Jesus, eu quero trocar esta angústia do meu coração pela tua paz. Dá-me a tua direção, me ajuda a ver o que o Senhor está vendo. Me ajuda a decidir, me ajuda a escolher o momento de falar e o momento de me calar. Não me deixa tomar decisões baseadas na pressa, baseada na angústia, baseada no medo, na raiva. Que você seja cheio da presença de Deus esse dia e que este capítulo 14 abrace você, em nome de Jesus. E nós vamos parando por aqui. Se o bom Deus permitir, eu volto amanhã para nós meditarmos no capítulo 15. Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!